Deixa eu ver aqui. Minha tela tá aparecendo, né? Tá sim, André. Aqui mostra as que eu acertei e as que eu errei. As que eu acertei foi bem pouca. Tá bom, vamos lá. Então vamos direto na questão da terceira parte, né? Revisão geral de instalações. Eu vou explicar nada. Dizem que alguém que eu mandei que levou para choque. Não, agora tem que falar. Eu não vou falar. Tem gente falando no fundo. Não deu nem a gente para choque lá dentro. Ele gostou da gente? Alô? Oi? Deixa eu silenciar aqui. Falando no fundo. Então a primeira aqui. No projeto de instalações de gás natural em edifícios residenciais, que é a parte de instalações especiais e prevenção de incêndio. Você começa a minha parte, depois a Natália vai fazer a dela. Aí o Edivaldo, se ele chegar a tempo, né? Daí pega a parte dele também. Tá sem internet. Então, a primeira. No projeto de instalações de gás natural em edifícios residenciais, a pressão máxima da rede de distribuição interna que alimenta cada unidade deve ser de quantos kPa? Vocês chegaram a responder? O que vocês colocaram? Eu acho que é 50, né? Eu não fiz antes não, mas acho que é 50, né? Daí se o Felipe e o Daniel já fizeram, quiserem comentar por chat ou por áudio, também pode comentar, tá? Então lembra que essa daqui foi uma parte que eu fiz. E eu mostrei várias imagens. Daí repeti ela várias vezes. Que começa lá na rua com 4 bar ou 400 kPa. Daí vai para a residência, para o prédio, a 150 kPa. Daí chega no apartamento a 7,5 e no ponto 2,2 ou 2,8, né? Gabarito letra E, tá? Vou pegar aqui. 168. Aqui dessas imagens aqui que eu tinha mostrado. Começa lá na rua 4 bar, ou, pela conversão, 400 kPa. E aqui já vai direto para o ponto de utilização, que é 220 a 280 mmCA. Acredito que seja a milésima parte do MCA. Que é a mesma coisa que 2.2 a 2.8 kPa. Daí, esse é o ponto de utilização. Esse é um dos tipos. Outro tipo começa lá na rua 400, aí chega no ponto máximo no prédio a 150, que é 1,5 bar ou 150 kPa. Daí chega nos apartamentos a 7,5 kPa ou 750 mmCA e no ponto de utilização 220, 280 mmCA ou 2.2 e 2.8 kPa. Então pela ordem, 400, 150 em kPa, tá? 400, 150
7,5, 2.2 e 2.8. E os outros vão seguir o mesmo esquema, né? Os outros desenhos aqui. E o máximo no prédio é 150. E aí na rua é 400. Tá? Aqui tem os comentários dos professores, 150. A NBR é 13103 de 2013. Aqui vale ressaltar que a norma determina que a pressão na rede interna dentro das unidades habitacionais deve ser limitada a 7,5 kPa ou 750 mmCA que estava lá no desenho, né? Certo? Ok. A próxima, questão número 2. A norma para atender a norma de prevenção de incêndios, a largura da saída de compartimento deve ser dimensionada em função de sua área e de sua população, considerando um ginásio de área igual a 500 m², com população de 2 pessoas por metro quadrado, e com capacidade da unidade de passagem igual a 100, a largura da saída desse ginásio deverá ser de quantos metros? Vocês lembram do cálculo? Eu lembrei da fórmula, só que não consegui aplicar ela direito no cálculo, porque esqueci um mísero detalhe, né? Então, aqui o gabarito, vamos para a resolução. A fórmula é o que eu tinha falado de NPC, né? N, que é igual a P dividido por C. N é o número de unidade de passagem, sendo que uma unidade de passagem, que a gente já tinha visto, é 55 centímetros. O P é a população e o C é a capacidade de unidade de passagem, que isso daí é tabelado, né? E aqui foi dado a capacidade de unidade de passagem, que é de 100. São 2 pessoas por metro quadrado, são 500 m², então 2 vezes 500 vai dar 1.000. 1.000 dividido por 1.000, que é a população. 1.000 pessoas dividido por 100 de capacidade, que vai dar 10 unidades de passagem. Eu me empaquei nesse 10 aqui, eu não sabia o que fazer com ele. Aí agora vendo aqui que eu percebo que 10 unidades de passagem, cada unidade é 55 centímetros, vezes 10, gabarito 5,5 metros, que é a largura da saída do ginásio. Certo? Certo, tem que decorar o 0,55, né? 500. Então, a fórmula eu decorei, NPC. Eu só esqueci disso aqui, ó. O que eu faria com esse 10? Eu cheguei no 10, eu não sabia o que fazer com o 10. É 10 unidades de passagem. E cada unidade de passagem é 55 centímetros. Tá? Esse 100, como eu falei, ele é tabelado. É como se fosse o UHC, né? Unidade de Hunter de contribuição. Meio que parecido, é tabelado, né? E aqui foi dado no exercício. Tá? Então, próxima. O gabarito aqui, 5,5 metros, 5,5 metros, letra C. O terceiro, estou querendo entrar aqui. O terceiro faz parte dos requisitos. Cadê as questões? Não, esse aqui é do... Deixa eu acompanhar aqui, porque tem algumas questões que eu descartei. Que era para ser 10, eu acabei colocando 15, porque são 2 matérias, né? Mas eu descartei algumas. Número 3, essa do barracão aqui, né? Então, aqui tem um textão,
não é tão importante esse textão. Aqui fala que a fábrica de isopor não possuía hidrantes, conforme consta no texto. Somente são obrigados a possuir hidrantes e mangotinhos instalados as empresas cuja área construída seja maior que quanto? Igual, maior ou igual a 500 metros quadrados e ou com altura acima de 2 pavimentos, maior ou igual a 100 metros quadrados e com altura acima de 3 pavimentos, 750 metros quadrados, altura acima de 3 pavimentos, 80 metros quadrados e com altura acima de 2 pavimentos e 50 metros quadrados para um pavimento, pois todas as edificações devem possuir hidrantes instalados. Vocês chegaram a resolver essa? Essa eu lembro que era do Edivaldo. Eu consegui acertar, mas foi chutado e bem chutado. Então, eu lembro dos 12 metros. Você se lembra, Natália? É 12 metros. Eu não lembro de 3 pavimentos. Eu não decorei nada dessa matéria. Pra mim é muito conseguir decorar. Lembra que tinha de 6 metros, de 12 metros e acima disso? E a altura dos pavimentos? Então, o que eu lembro é de 12 metros. 12 metros, se for 3 metros cada um, seriam 4 partes, né? Então, é considerado pavimento o primeiro, o segundo e o terceiro. Daí tem o térreo, seriam 4 partes. 4 pavimentos. Aqui fala 3 pavimentos, né? São 3 andares e mais o térreo. Aí daria 12, né? Daí eu lembrei dos 750. E como só tinha um 750, já descartei a D e a E, que é muito pequeno. Pois é, disso eu lembro dos 750, mas a altura dos pavimentos não lembro. Então, daí era 12 metros, né? Que eu lembro do material. Então, 750 metros quadrados ou com altura acima de 3 pavimentos. Gabarito letra C. Deixa eu pegar o material aqui que a gente tinha visto. Isso aqui é questão... o do NPC da questão anterior, né? Da fórmula da questão anterior. E da tabela que eu falei, essa daqui. Unidade de passagem, com base na população, e o tipo de construção, né? Categoria de construção. De A até J. Tá. Mas não é essa daqui. 7.212. E as edificações com área construídas acima de 750 metros quadrados e a altura superior a 12 metros, que são os 3 pavimentos, mais o térreo, devem ser protegidos por sistema de mangotinhos ou de hidrantes conforme tabela D1 tal, da norma 13.714, né? Daquelas alturas que eu falei, acho que é antes, né? Não vai estar tão perto. Não está tão fácil. Os comentários. Que utiliza a norma técnica do Corpo de Bombeiro do Estado. Tá. Que aqui usa como 3 pavimentos. A norma que eu citei lá antes fala de 12 metros. Essa norma técnica do Corpo de Bombeiro fala 3 pavimentos. Tá. Sim. São 2 normas, né? Juntou as 2 normas com aquele dado que estava na apostila. Isso. Uma é norma técnica do Corpo de Bombeiro e a outra é norma NBR, né? 13 alguma coisa. Certo. 13.714. Tá. Próxima.
No projeto de VUNESP, isso daqui projeto de prevenção de combate a incêndio, as portas de rota de saída para 2 unidades de passagem devem abrir. Essa aqui eu vacilei, era para ter acertado. Deve abrir passagem no sentido de trânsito de saída e ter dimensões mínimas de luz de quanto? Agora que eu falei quanto vale uma unidade de passagem, aí fica fácil, né? Então, a unidade de passagem normalmente adotada é 55. Eu não sei porque aqui adota 50, né? O gabarito aqui é a letra E. Tá? Daí está adotando como padrão 50. Só que o mínimo aqui é 80 centímetros. 80 centímetros para uma unidade de passagem, 1 metro para 2 unidades de passagem e 1,50 em 2 folhas, é obrigatório ter 2 folhas, acima de 1,20, valendo por 3 unidades de passagem. Isso para as portas, né? Esse aqui é NBR 9077. A largura, vão livre ou luz das portas, como uso corta-fogo, é utilizada na rota de saída, devem ser dimensionadas tal, admitindo-se a redução total das portas e até a redução no vão de luz, isto é, vão livre, de até 75 mm cada lado. As portas devem ser das seguintes dimensões. As portas, a gente está falando mais da porta corta-fogo, né? As dimensões mínimas de luz é essa daqui, 80 cm para uma unidade, 1 metro para 2 e 1,50 para 3. Tá? Aqui eles usam como padrão 50 cm para cada unidade de passagem. Tá. Gabarito então. Letra E, né? Letra E, 1 metro. Próxima. Requisito de segurança para a construção e instalação de elevadores de passageiro foi minha parte e não teve nada disso aqui. Foi bem rápido da minha parte, então não tinha muito o que fazer. É correto afirmar que devem ser previstas aberturas de ventilação na parte superior da caixa dos elevadores com área total de no mínimo 0,5% da seção transversal da caixa. Os espaços abaixo do carro do contrapeso forem acessíveis. A base do posto deve ser projetada para suportar uma carga de no mínimo 1000 Newton por metro quadrado. A iluminação interna da cabina deve fornecer um nível mínimo de 60 lux, uniformemente distribuídos ao nível do piso, evitando-se o uso de fonte de luz concentrada. E a distância horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento não deve exceder 45 mm quando o elevador estiver parado com as portas abertas em qualquer pavimento, ou então, em condições normais de funcionamento, a exatidão da parada da cabine de elevador em cada pavimento deve ser de mais ou menos 10 mm e deve ser mantida em uma exatidão de nivelamento de mais ou menos 25 mm. Vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada? Eu nunca vi. Essa questão é bem antiga, né? De 2010. Então, assim, eu não sei nem se essa norma está vigente ainda. Então, se ela tivesse desatualizado, anulada, essa questão não estaria sendo válida, né? Não estaria sendo usada. Bem, teoria, né? Então, lembra que da minha parte, a NBR que fala sobre elevadores, uma NBR ela foi cancelada. Mas tinha uma que fala de elevadores de passageiros, né? De acessibilidade. Eu acho que o Edivaldo falou que tinha uma norma internacional, não é? Não sei se é outra coisa que ele falou. Que era usada também. Aqui o gabarito dado. Deixa eu ver. 5. O gabarito dado, aqui dado foi a letra C. Tá? 60 lux para a cabina de iluminação, evitando-se fonte de luz concentrada. Só que tem um problema com a letra E. Ela também está válida em outra norma.
como até informam aqui nos comentários. Então, na letra A está errado os 0,5%, é 1% da seção transversal da caixa, isso é para ventilação, né? A B, a base do poço deve ser projetada para suportar uma carga de no mínimo 5.000, essa daqui eu consegui descartar fácil, porque ela falou 1.000 Newton por metro quadrado, que seria equivalente a uns 100 quilos por espaço de 1 metro, ou seja, cada pessoa teria que ter no máximo 100 quilos, não faz sentido, né? Para um elevador. Então, 500 quilos. É uma folga bem grande, né? Então, 5.000 Newton por metro quadrado. Aqui está citando NM, isso é uma norma. Eu não sei o que significa esse M, mas é um tipo de norma. E aqui está citado aqui na letra E, que também pode ser considerada como gabarito, é a NM313. Eu abri aqui, que é a norma brasileira, a BNT-NBR NM313. Eu acho que NM é norma de materiais. Será? Que aqui fala de elevador de passageiros, né? É uma norma de 2007, 2008, tá? Agora, sobre a questão, aqui, ó, exatidão para nivelamento e distância entre soleiras. Em condições normais de funcionamento, a exatidão de parada da cabine de elevador em cada pavimento deve ser de mais ou menos 10 milímetros e deve ser mantida uma exatidão de nivelamento de mais ou menos 20 milímetros. É o que está aqui na letra E, né? Ah, não, aqui está 25. Aqui está 25. Então esquece. É 20. De 10 a 20, né? Mais ou menos 10 milímetros. E mantida uma exatidão de nivelamento de mais ou menos 20 milímetros. Nossa, questãozinha maldita, hein? Olha quantos que há. Pois é, ela é uma questão assim muito, né? FCC, né? Mas eu acho que a questão assim, ela não vai cair, entendeu? Eu tenho pra mim, sabe? Mas não é mais esse o perfil que as bancas cobram, graças a Deus, né? Não, pode até cair, mas ninguém vai acertar, né? Pois então, mas eu tenho pra mim que não é mais assim que banca cobra as coisas, sabe? Dificilmente cai, mas se cair também ninguém acerta, então... Não. Ainda mais que tem norma cancelada de elevadores, né? Pois é. Uhum. Então, aqui estava 60, o correto é 50, né? 50 lux para elevador. Tá. NM. Qual ficou o gabarito aí? Gabarito letra C, tá? Que o correto é a única que está errada. Deixa eu ver o que pede aqui. Ah, tá. É a única que está certa, na verdade. As outras estão erradas. Aqui é 1%. Aqui é 5.500 quilos, né? Não 100 quilos. Aqui, a soleira 45 milímetros, nem lembro qual que é. A distância horizontal entre a soleira do carro e a soleira do pavimento não deve exceder a 0,035 metros, que é 3,5 centímetros, né? 35 milímetros. Nossa, olha isso, tipo assim... Ele botou de 35 milímetros para 45 milímetros, entendeu? Não, é muita sacanagem. Isso daqui é para errar mesmo. Não é para gabaritar. Tá. A próxima... Eu acho que não é essa, né? Os portas corta-fogo devem ser instalados em edifícios. Esse aqui mesmo. As portas corta-fogo devem ser instaladas em edifícios para proteção contra incêndios, podem ser adotadas de vidro aramado transparente. Foi minha parte, eu não lembrei. Triste. Transparentes com 6,5 milímetros de espessura, esse que eu lembro, só a outra parte que eu não lembrava. Desde que tenha área máxima de quantos metros quadrados? Uma transparência com 6. Eu vou chutar, acho que 1,25, né? Era? Mas não lembro direito, mas eu lembro da gente estudando esse conteúdo. É bem específico, né?
É lá nas definições de porta corta-fogo. Qual questão que é, né? Questão 6. 6. Aqui, ó. Na definição, não fala qual norma que é. Não fala qual norma que é. A gente vai lá nos comentários depois. Então, nas definições aqui, porta corta-fogo, PCF, NBR 11742. Né? 50, né? As portas podem ser dotadas de vidros aramados transparentes de 6,5 mm de espessura. E eu até falei, eu errei aqui, né, quando eu li, lembrei. É 0,5 metro quadrado de área máxima. Gabarito aqui, letra D de dado. Essa questão é de que ano, hein, André? FCC 2014, TJ Amapá. As questões, a maioria são bem antigas, né? Ou tu que escolheu mesmo para fossem mais antigas? Então aqui eu filtrei as questões, assim, coloquei os assuntos e só filtrei e mandei selecionar aleatoriamente umas 15. Na verdade 20, né, eu descartei 5 daí. Tá? Mas eu acabei pegando umas mais difíceis. Né? Não acabei pegando as fáceis, não. Próxima. Qual que é o número da questão que falta? 7. 6. Essa daqui é a próxima pra mim, tá? É a 7. Esse daqui não caiu nada pra gente no material lá, então, né? Mas é pegadinha, né? Eu fui na D, caí feio. Né? O município necessita de suprimento de gás natural, mas a demanda ainda é considerada inviável economicamente para justificar a construção de gasoduto. A companhia de gás considera a região estratégica e estuda tecnicamente outra forma de atendimento. Uma opção poderia ser considerada tecnicamente viável é o abastecimento por meio de que? Gasoduto convencional somente, pois não existe outra forma de atendimento. Isso daqui eu já descartei, porque se está no enunciado, existe, né? GNC, gás natural comprimido, que é transportado por carretas equipadas com cilindros ou ampolas. Aqui fala de média pressão, baixa pressão e alta pressão, né? Ou então AD, GLP, gás liquefeito de petróleo, que é transportado em carretas equipadas com cilindros e ampolas de alta pressão. Qual que vocês iriam? Ou foram? Não faz ideia. Dá vontade de GLP, né? Mas acho que não é. Então, se não é por gasoduto, então será por cilindros. Bujão. A gente fala botijão, né? Eu fui no GLP. Se não tem gás natural, vai GLP então, né? Mas o gabarito é letra E. Gás comprimido. Né? Nada a comentar. Eu acho que como é gás, a gente já podia cancelar, né? Esse de média pressão, baixa pressão. A gente sabia que ia ser cilindro, né? Eu fui na alta pressão, cilindro D. Pois é, tinha que ser alta pressão. Próxima. Isso aqui é muito técnica, né? Garantia de segurança e confiabilidade de desempenho de extintor de incêndio portáteis de tipo recarregável exige como requisitos que o cilindro para extintor de dióxido de carbono deve conter carga nominal atendendo o fator máximo de 280 gramas por litro. Ser fabricado, FCC, né? Ser fabricado para uma pressão mínima de trabalho de 12,4 MPa.
possuir conformação de fundo que permita mantê-lo na posição vertical quando apoiado no solo, se o cilindro for para extintor com carga nominal abaixo de 1 kg. Ter comprimento na parte cilíndrica superior a 5 vezes o respectivo diâmetro externo. Ou então possuir orifício de expensão com diâmetro máximo de 17 mm se o volume hidráulico do cilindro for acima de 3 litros. É nem chutar essa questão. Eu ia na B, mas tentando converter esses 12,4 MPa para em quilo em tonelada, dá 1.200 toneladas. Eu achei uma pressão muito forte, sei lá. Daí eu não fui na B. É por chute, né? Mas o gabarito é a letra B. Então é uma pressão muito forte, né? Se converter em newtons, dá 1.200, não, 12.000 pascals, seria 12.000 newtons por metro quadrado. Ou 1.200 quilos, né? Uma tonelada. Tá. Próxima, a 8. Segurança e confiabilidade, não é essa. Essa foi a 8, a última que tu deu. Agora é a 9. De telefonia. A de telefonia. Cadê? Viu, André? Oi. A que tu deu agora foi a 8. Aí agora vai ser a 9, que é de telefonia. A instalação de rede de telefonia predial, essa daqui, né? Essa daqui na parte de telefonia que a gente viu, que foi minha parte, não teve nada disso, mas eu lembrei de alguma coisa e acabei acertando. Você já ouviu falar dessas siglas? Não que eu lembro. Cabeamento secundário, onde pode ocorrer mudança do tipo de cabo, seja um cabo redondo conectado a um cabo chato, com o objetivo de facilitar sua instalação em ambientes que exigem instalação de cabo chato. É representado por PT, PTR, PTA, PTE ou PTC. Eu fui no PTC e acertei. Por alguma coisa eu lembrei do PTC, não sei de onde. Eu acho que é alguma coisa relacionada ao celular que eu vi, né? Aqui o comentário do professor, ele explica cada uma, né? Tem o PCC, PT, PTR e PTC. Ponto de consolidação dos cabos. PT é ponto de telecomunicações. Ponto de terminação de rede, PTR. PTC, ponto de transição de cabos. Uma questão de 2019, quem diria, hein? VUNESP cobrando uma questão de telefonia. Tá bom. Pensava que era uma questão antiga, né? Mas não é. Tá. A próxima, essa daqui. Acho que a gente chegou a ver uma relação de desenho, de símbolo de arquitetura, né? Os projetos de proteção contra incêndio das áreas de engenharia, arquitetura e demais áreas correlatas, esse símbolo, ele indica o que? Campainha, sirene, ponto de iluminação de emergência, dispositivo de alarme de incêndio ou reservatório? Ponto de iluminação de emergência. Mais alguém? Isso eu não sei. Campainha, acho que pode ter dois, né? Campainha, um símbolo de um sininho, ou aquele redondo que bate, né? Com cigarro, que chama, né? Sei lá. Sirene, não sei. Ponto de iluminação de emergência. Dá pra ver aqui, né? Símbolo. Campainha. Se alguém tiver aí uma relação completa desses símbolos, mas tem que chat, por favor. Oi? Botar que tu tá procurando num projeto de PPCI, né? Num projeto de PPCI, porque aí símbolo campanha arquitetura. Tem que botar PPCI, eu acho, pra aparecer. PCI? PPCI.
Projeto de combate a incêndio. Tá. PP. Projeto, proteção e Isso. combate a incêndio. Ah, tá. Dá pra ver direito aqui, né? Uhum. A campainha eu acho que é essa buzina que tem. Volta pra aquele. Eu acho que é a buzina. Ó. Que é o quinto. Da esquerda pra direita. Aí, ficou melhor. Na quarta. É o avisador sonoro elétrico. E aí tem o avisador sonoro mecânico. Deixa eu mandar aqui no chat pra vocês. E se alguém tiver fácil também essa relação, se quiser mandar no chat, por favor. Ou uma outra relação mais completa. Aham. Repetidor sonoro visual. Painel repetidor. Símbolo do repetidor. Qual o símbolo do repetidor? Eu perdi. Aqui o painel repetidor, né? É um retângulo. De bateria eu lembrava o desenho de uma bateria mesmo. Aqui é diferente. Porque tem essa bateria na caixa também. Essa bateria normal. Vai ter. Vou ver essa coisa sair agora. Ativar incêndio. Uhum. É só isso mesmo que aparece. Deixa eu ver a outra. As outras campanhas sirenes falou ponto de iluminação de emergência, né? Avisador sonoro visual. Tá bom. Eu não achei tão fácil os outros símbolos. Mas... Eu acho que é porque também altera de acordo com o estado, sabe? Porque essa norma tem a ver com o corpo de bombeiros também. Mas esse é o sinal de iluminação de emergência. Esse que tá na prova. Esse daqui, né? Isso, essa bolinha com... E aí do lado tem o potencial, né? Tá certo. Então, gabarito aqui é letra C. Tá? Certo. Ah, o professor colocou o desenho aqui, né? Eu correndo atrás. Então, a campainha desse jeito assim, sirene desse jeito, mas ele pegou da onde? A NBR 14100. Vamos lá. NBR 14100. Não vai abrir, né? Não. Então deixa. Ponto de iluminação de emergência, dispositivo de alarme de incêndio, um trapézio e o reservatório. Tá. Próxima. Sobre extintor de incêndio, assinale a alternativa errada sobre os tipos de extintores. Olha.
Essa teve pegadinha, né? Então, classe A. Indicado para fogo com materiais combustíveis sólidos que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos. A B. Classe B. Indicado para fogo em combustíveis sólidos que se liquefazem por ação do calor, como graxas, substâncias líquidas que evaporam em gases inflamáveis que queimam somente a superfície, podendo não deixar resíduos. A C, classe C, indicado para fogos em materiais, equipamentos de instalações elétricas energizadas. Portátil, extintor de incêndio que pode ser transportado manualmente, sendo que sua massa total não pode ultrapassar 40 kg. Ou sobre rodas, extintor de incêndio montado sobre rodas, cuja massa total não pode ultrapassar 250 kg, sendo operado e transportado por um único operador. E aí, qual que vocês iriam, qual que vocês foram? Então, classe A. O que é um extintor classe A? Sólidos, né? Classe B. Eu coloquei classe A sólidos, classe B líquido, classe C de computador, que é energizado, classe D seriam os metais perigosos, uma coisa assim, e classe K seria de gordura, né? Então, com isso em mente, dá para descartar a C, dá para descartar A. A B é um problema, indicado para fogo e combustíveis sólidos que se liquefazem, líquidos, ok, por ação do calor, como graxas, substâncias líquidas, então, né, que evaporam e gases inflamáveis que queimam somente em superfície, podendo não deixar resíduos. Aqui não fala necessariamente de líquido, fala de sólidos que se liquefazem. Aí é complicado, né? Só que eu me lembro, na classe B, os líquidos, eles não deixam resíduos, né? E aqui podendo não deixar resíduos. Então, eu fui na B. Daí o extintor portátil, aqui fala que não pode ultrapassar 40 kg. Então, eu não tinha lembrado, mas é 25 kg, né? Portátil. E o sobre rodas é acima de 25 kg. Aqui fala 250 kg, mas não. Então o gabarito aqui é a letra D, né? Então a NBR 12693 a 3.6, extintor de incêndio. Extintor portátil, ele tem massa total de até 245 newtons ou 25 kg/força. O sobre roda possui massa total superior a isso daí, tá? 25 kg/força, 245. Então, aqui ele colocou a 3.11 do fogo classe B. Fogo em combustível sólido, que seria que faz a produção do calor, com graxas. Tá, isso aqui tá correto, então. 12693. 3.11. Não é o que ele falou lá, né? Extintor que atende a capacidade de extintora mínima e tal. Classe B. Fogo envolvendo líquidos e ou gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos ou graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em superfície. Nota. Só que lembra que eu vi em algum lugar, mas eu acho que não está na norma aqui, que não deixa resíduos, né? Tá. Aqui fala do 250 kg, 3.8.
extintor que possui massa total superior a 245 Newton, 25 kg. Não fala 250 kg, né? Mas tá estranha essa pergunta, né? Na alternativa 250 kg que tá estranho também. Mas o gabarito dado é a alternativa D. Não é 40 kg, é 25. Tá? E a próxima. Esse daqui sobre a altura da abertura superior permanente, é o Unesp 2020. Da altura da abertura, né, que é obrigatório, inclusive, né? A abertura superior permanente acima do piso acabado deve ser localizada a altura mínima de quanto? Vocês chegaram a responder? Qual vocês foram? Eu acho que é tipo e-mail, né? Eu já tinha visto essa questão aqui, né? Semai, não fala qual cidade que é. Não, acho que não fiz, não. Eu fiz ela depois, né? Isso é a prova. Eu lembro que era na altura do meu nariz. Eu tenho que sentir o cheiro do gás. É 1,5. Tá? Que é a NBR 13103, 2013. Que a altura mínima é de 1,50 m. Abertura superior para, né? Para o caso do gás, né? A próxima. Com relação à prevenção e combate a incêndio e identificações, são a primeira, as normas brasileiras proíbem a utilização simultânea de reservatórios para acúmulo de água destinadas ao consumo normal de edificação e a reserva de incêndio. Essa aqui tá certa? Falso, né? É falso, a gente já viu lá na parte de do sanitário que inclusive é previsto uma reserva de incêndio, né? Que pode estar em conjunto. A2. O volume de água da reserva de incêndio deve ser previsto de modo que permita cobrir a duração do primeiro combate ao fogo por no mínimo 3 horas. Certo ou errado? Essas 3 horas estavam em dúvida. Mas eu acho que é 3 horas mesmo. Ou é 2 horas ou é 3 horas. Não lembro se era 3 horas. Eu acho que era 2, hein? Eu acho que é de 30 a 60 minutos, se eu não me engano. 1 hora? Sim. Se eu não me engano, é de 30 a 60 minutos a reserva. Depende do projeto. Eu vou procurar aqui onde é que eu vi isso. Olha, eu tô puxando a memória. Eu acho que tô lembrando de 2 horas. Mas que material aqui que a gente viu? Volume de água, reserva de incêndio. Lá em cima, né? Ah, tá, aqui, ó. Uma questão. No comentário, segundo a norma, a reserva deve ter volume suficiente para a utilização do sistema de hidrante e mangotinhos durante o tempo mínimo de 30 a 60 minutos. É, isso mesmo. 30 minutos a 1 hora, dependendo do tipo de sistema instalado no prédio. E o que é 2 horas, hein? Tem alguma coisa que é 2 horas no reservatório, né? Eu sei que é 24 horas
sem alimentação. Tem alguma coisa de 2 horas, não tô lembrada o que é. Não, eu acho que você está confundindo, porque tipo, o reservatório mínimo pode ser de 24 horas ou 2 vezes as 24 horas, não? E o máximo, se eu não me engano, é 3 vezes o reservatório. Mas eu acho que não lembro nada de 2 horas não, mas eu posso dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, na parte do reservatório, se eu não me engano, é 24 horas o mínimo, aí pode ser 2 vezes o consumo diário e o máximo de reserva, tipo, superior, ele indica 3 vezes o consumo diário. Tá certo. Tá bom, então é de 30 a 60 minutos, né? Então a 2 está errada. A 1 tá errada também. A 2 está errada. A 3. O reservatório deve ser dotado de dispositivo que possibilite sua limpeza sem interrupção total do suprimento de água no sistema, ou seja, mantendo-se pelo menos 50% da reserva de incêndios, certo ou errado? Certo. Tá certo. Sim, tem que ter reserva, não pode ficar sem reserva. E eu lembro desses 50% também. Então, tá certo. Dispositivo de recalque é aquele que é usado por corpo de bombeiros e permite o recalque de água para o sistema, certo ou errado? Certo também. E se eu não me engano, esse é o que pode ser tanto no piso, na calçada ou na parede. Tipo, o corpo de bombeiro instala a mangueira para jogar água para dentro do sistema. Se eu não me engano, é recalque mesmo o nome. Ó, daqui a pouco já vai fechar, daí é só entrar de novo, tá? Então aqui o gabarito então é o 3 e o 4 só, né? 3 e o 4. Até colocou aqui. Depende do tipo. Esse tipo que é o tamanho do reservatório? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vai depender do sistema de hidrantes, que é 1, 2 ou 3. Tá. Eu acho que estou tentando lembrar do mangotinho. Lembrei do mangotinho. De 3 tipos de mangotinho, do bico do mangote, sei lá. Do formato, né, do bico do mangote. Do esguicho, né? Ok, de 30 a 60 minutos então. A próxima. O sistema de prediais de combate a incêndio pode estar constituído de chuveiros automáticos sprinklers. O sistema pode ser de tubulação molhada, de tubulação seca ou ação prévia, entre outros. Acerca desse tipo de sistema automático, assinar a opção correta. Então, conforme a legislação, os chuveiros automáticos devem dispor de elemento termosensível que os acione somente quando a temperatura do ambiente atingir 70 graus Celsius. B. O sistema de iluminação molhada deve ser suprido de água unicamente a partir de reservatórios elevados. C. No sistema de iluminação seca são empregados chuveiros automáticos ligados a tubulações que contêm ar comprimido ou nitrogênio sob pressão. E E. O sistema de tubulação seca deve ser preferencialmente empregado em locais de alta temperatura. Vocês têm uma noção do que seria? Me traz alguma lembrança de 70 graus, mas eu não tenho certeza. Eu lembro de 70 graus, mas eu acho que é outra coisa, né? Não é do sprinkler, não. Aqui o gabarito letra C. Sistema de tubulação seco são empregados chuveiros automáticos ligados a tubulações que contêm ar comprimido nitrogênio sob pressão. Isso daqui nem fazia ideia. Então aqui a temperatura não é de 70, é de 57 graus Celsius, NBR 10897, 2020.
próxima, então. Essa daqui é Pode finalmente... falar, André, só pra dar uma olhadinha, por favor, nas outras. Nas Queria outras. entender que a B tá errada, rapidão. Se a população molhada deve ser suprida de água unicamente a partir de reservatórios elevados. Acho que o deve ser isso unicamente, né? O erro. Uhum. Pode ser elevatório elevado, o fundo elevado, como do sol, piscina, açude, o tanque de pressão pode ser subterrâneo. E a D, sistema baixas temperaturas, certo? Uhum. Certo. E, por fim, essa última, antes de fechar, qual que é? Essa daqui, finalmente, uma para não zerar, né? É. Então, ele aqui é o ponto de tomada de água, onde há uma simples saída contendo válvula de abertura rápida, adaptador, se necessário, mangueira, esguicho regulável e demais acessórios. O que é? Jato, mangotinho, hidrante ou poço de sucção. O que vocês acham? Então, só para concluir, o gabarito de letra B, mangotinho. Tem as outras definições, a NBR 13714, 2000. Hidrante, ponto de tomada de água onde há uma simples ou duas, duplo, né? Saídas contendo válvulas angulares e seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios. Normalmente lembro de hidrante na rua, na calçada. Mas deve ter em partes internas também, né? André, pesquisa aí qual é o símbolo do hidrante com um ponto de saída e com um ponto duplo, porque é diferente os dois, não estou tentando lembrar aqui. Um ponto de saída. Saída. Não dá para enxergar. Mangotinho, abrigo de mangueira, o hidrante. Mas eu acho que esses aí são símbolos que é aquele de placa, né? Queria ver qual é o símbolo no projeto mesmo. Registro. Ó, tá aí, ó, hidrante simples e hidrante duplo. Tem essas duas setinhas, ó. Isso aí eu acho que pode cair. Ah, tá. Verdade. Não, tá. caiu inclusive algumas questões que a gente viu, né? Pois é. Ó, hidrante simples é essa meio círculo com um círculo dentro. Hidrante duplo. Hidrante urbano. Coluna. Hidrante urbano subterrâneo. Mangotinho. Ó, o mangotinho é parecido com o hidrante, né? O símbolo, só porque é mais escuro.
Registro, válvula e sem válvula, relacionador de bomba de incêndio. Entra nesse link aí, eu acho que ele deve ter a NBR, que deve ter esses símbolos aí. Tava até procurando, né? IT 04 2011 não é NBR esse daqui. É a instrução, alguma instrução normativa, IT, não sei o que é. Então talvez seja um corpo de bombeiros específico, né? É. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ele cita NBR 13714. Vamos ver se acha alguma coisa aqui. Sistema de mangotinhos e hidrantes. Não vai ter não. Não vai ter. Porque aqui é só hidrante e mangotinho, então eu acho que nem símbolos vai ter. Pois é, naquele teu link talvez tivesse. Mangotinho. Não tem não. Depois a gente pode perguntar no grupo também, ver se tem. Esse aqui, né, viu? Vamos ver. Esse aqui é instrução normativa, né? Então não vai. Mas tá aí os símbolos. Só que a questão é daí tem que ser o que está em norma, né, para ficar em questão. Porque daí essa instrução técnica aqui tem que cair no edital para ser válida, né? Eu lembro o que caiu, que tinha, vou colocar aqui, extintor sobre rodas, eu lembro, que é um triângulo com a rodinha. Extintor sobre rodas, símbolo. E talvez esteja junto, né? É tudo NT, norma técnica, eu acho, né? Tá. Entrando aí. Tá, então vamos continuar aqui. Jato compacto, escoada paralela, observada a extremidade, descarga de esguicho. Mangotinho, que é o gabarito, né? Só para relembrar. Aquele aparelho aqui com mangueira, né? Que normalmente fica nos lugares públicos, né, em especial. Né, assim. Que mais? E poço-sucção, que é aspecto construtivo de reservatório destinado a maximizar a utilização de água de volume de água, bem como evitar a entrada de impurezas no interior das tubulações. Tá. E acabou. Isso aqui é a última, né? Você quer passar a sua? O Edivaldo ele mandou o gabarito só. Que ele não vai poder entrar. A gente pode fazer a minha. Eu acho que nem ia dar tempo de fazer duas, porque aqui já são 8h15 já, né? É que a minha foi 15 questões, por isso que foi um pouco mais extensa. A minha são 10. E a de vocês é mais fácil.
Vou compartilhar aqui. A minha eu filtrei média difícil. Eu fui filtrar as difíceis. Eu não coloquei as fáceis. Por isso que deu nisso. Tu me avisa quando começar a compartilhar, tá? Tá, já tá aparecendo. Tá? Uhum. Pronto, vou tentar ser rápido aqui pra gente acabar 9 horas. São A figura a seguir. 20 questões, faltam aqui uns 45 minutos. Dá 2 minutos, 2, 3 minutos por questão. Essa é mais fácil, mas tem umas que são mais difíceis. Sabendo que o circuito 8, que é esse circuito aqui, acho que dá pra ver na imagem. Esse circuito aqui alimenta apenas o ar-condicionado. A amperagem do disjuntor mais adequado para esse circuito entre as alternativas fez? Eu fui na B, 10 ampere, porque eu vi que é 220, né? Daí seria 1500 por 220, dá 6 e alguma coisa, né? Isso. E também tem uma norma que é quando é essa ligação especial, ela sempre tem que ser no mínimo de 10 amperes. Aí ele tem B. Vou olhar aqui a resolução. Dá para identificar que é 220 porque tem 2 fases, né? Eu acho que é isso. Isso. E aí, a corrente, considerando outros fatores, pode influenciar a corrente de apoio de projeto e pode ser calculada. Que é aquele pio, né? Eu chamo de pio, porque eu chamo a diferença de potencial de U. PVI. É potência igual a corrente vezes a diferença de potencial, né? PVI ou PVA, né? Uhum, que tem a potência em watts e a potência em VA, que é a nominal, né? Isso, que é a mesma coisa que amperes, né? É volts ampere. Que é ampere não, que é volt, isso. Volts ampere. E aí, dividindo aqui, ó, fica 1500. Eu não sei, que ele fala aqui, né, que a potência do ar-condicionado é 1500, ó. Ele dá aqui. Watts. E aí fica 1500 dividido por 220, né? Que é a diferença de potencial. Como é que tu viu, André? Tu viu que é 2 fases, é? São 2 fases, 2 fases e terra, né? Sim. Fase terra. Então, como é 2 fases, é 220, né? Porque 110 seria somente fase e terra. Sim. Substituindo, teremos a intensidade igual a 6,81 e devemos adotar o disjuntor com capacidade corrente imediatamente acima, né? 127 é fase neutra. Fase terra é dá para tomada. É que o terra é para tomada, né? Daí é fase, terra. São 3 buracos, né? 3 conectores. Fase, terra. Para 220. Sim. Nesse caso aí, né? Pronto. Essa daqui foi um assunto que eu não tinha visto antes e eu também não lembro da gente ter estudado. Sim, foi minha parte. A gente viu? Sim. Espero ter acertado. É um aterramento, né? E aí... Eu falei que tem 3 tipos, né? O TN, que é terra neutro, o S de separado e o C de combinado, que é junto. Isso. E tinha também o IT, que é a impedância ou a resistência. Mas isso daí fica meio mostrado um quadradinho ali, mas não tem impedância ali. Pois é. E o TT, só para terminar, e o TT que eu lembro é o aterramento de alimentação, como está no desenho, só que na massa, que seria, eu imagino que seja o aparelho, né, lá o refrigerador, o freezer, essa massa ela também tem um aterramento próprio dela. Esse seria o TT. O TT, né, que é terra-terra, o IT seria o I de impedância, que é para mim a resistência, que fica lá junto com um aterramento no distribuidor. Só isso. Daí tem o TNS separado, combinado e separado e combinado juntos. E eu fui na C. Isso, esse aqui que eles estão, né, separados.
Só um minuto. Os TNS, né, que é o qual condutor de neutro e de proteção são diferentes, né? Eles são separados, cada um se conecta separadamente, mas todos estão ligados ao termo. Então, né? Porque eles estão combinados no final, né? Então, por isso que eu fui nascer. Não. Ó, o esquema TN, aí o TNS, ó, é assim. Deixa eu ver. O neutro e o de proteção estão juntos, mas se separam. Eles vem o aterramento para os dois, né? Aí o TNC, eles estão todos esse PEN aqui, que eu não lembro o que significa, deixa eu ver. Não, eu imagino que o L1, L2, L3 sejam fases. E o restante é terra e neutro juntos, né? Por isso que TNC é junto, combinado. Esse sistema C, né, que é o combinado, que tu falou. É o neutro com terra. E esse daqui, ele é combinado, ó. Quando é combinado, eles fazem aqui, ó. Esse né? Ele não fica junto. Quando ele é combinado, fica PEN. Ele junta ele no mesmo fio e aí depois separa. De alguma forma. Vai aqui o terra e aqui vai o neutro. Eles se separam em algum momento. O CS, porque de uma parte, na massa da direita, ele tem o sistema, ele tem o neutro e o proteção. E o segundo, a outra massa, ele tem os dois juntos. O da esquerda é combinado então, e da direita é separado. Mas para aterrar, os dois são aterrados juntos, né? Que ele vem aqui, ó, aí ele junta para vir para outra massa e para aterrar fica junto. É que o da esquerda, a massa da esquerda, ela é junta e o da direita ela é separada. O N com P. Mas é porque ele continua no fio, né? Então, tal hora ele une. Então, foi combinado, né? E aí o IT, todas as partes vivas isoladas do terra, um ponto de alimentação aterrado através da impedância. As massas de instalação são aterradas, verificando as seguintes possibilidades. Massa aterradas no mesmo eletrodo, massa aterradas no eletrodo aterramento próprios, porque não há eletrodo de aterramento na alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente ou o eletrodo de aterramento é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. Nossa, eu tô tão cansada de eu trocando as palavras já. Aqui ficou o neutro e o terra bem separado. Eu não entendi porque o neutro não tá reto, né? Ele tá por pedacinho. Pontilhado. Não lembro. Tem a impedância ó, aqui que tu falou, né? Que é o IT, que tem a impedância. Mas, ó, isso aqui todos são tipos de... Será que é aterrado? Ó, impedância. Esse aqui não tem impedância, né? Esse tipo lá, ó. Não tô vendo. Ele não cita. Ó, tipo, figura 5. Acho que é essa figura 5. Não entendi não essa, porque não tem impedância, mas é separado, né? A tela aqui, o aterramento e o neutro. Certo. E o TT, no qual o ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas de instalação ligadas a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento de alimentação. Então, ele chega aqui, né? Terra. Tem o aterramento tem o terra do circuito e o terra da massa. São separados. Isso. E aí, ninguém questiona sobre a C, não? Nos comentários aí, ninguém questiona a C? Deixa eu ver. Ele fala em uma parte, né? Então... A C, ó.
botou a imagem, né? Mas nos comentários ninguém questiona? Não tem comentário. Ah, então tá. Mas deu pra entender, tá bom. Deu, né? Ó, a C, ela tem que estar combinado aqui. Ele não tá combinado em momento algum. Tá vendo? Uhum. Ele não combina. Não, a alternativa C que eu falei, que é a CS junto, né? É nessa que eu fui. Que é o CS. Que é em parte do esquema, né? São combinados de único condutor em parte do esquema. Ele quer que seja combinado. Esse aqui, em nenhum momento ele combina. Ele, em momento, cada um tá vindo e ele não tá combinando em hora nenhuma. Não, no aterramento no final tá combinado. Não é combinado. É só que o aterramento tá indo. É verdade, tá junto. Eles estão separados, né? Eles estão separados. Tá. Ó, até o nome, porque normalmente quando é junto ele bota PEN, né? Deixa eu te mostrar aqui. Nesse aqui, ó, não é PEN, mas nos que é combinado, ó, ele bota PEN. Que é o PE e o neutro, né? PE e neutro. Todos que é combinado, ele bota PEN. Não tiveram, já tira os combinados. Aí essa. Podemos afirmar que partes vivas do circuito elétrico separados não devem ser conectadas em nenhum ponto a outro circuito, a terra ou a condutor de proteção. B. Partes vivas do circuito elétrico separado devem ser conectadas em um ponto a outro do circuito. Partes vivas do circuito elétrico separado devem ser conectadas em um ponto a um condutor de proteção. Partes flexíveis do circuito elétrico comum não devem ser conectadas em um ponto a um outro circuito. Partes flexíveis do circuito elétrico comum devem ser conectadas em um ponto a um outro circuito. E aí? Eu já vi essa questão, não lembro da resposta, eu fui na C. Quer dizer, lembro vagamente. É que as partes vivas não devem ser conectadas. Ó, no circuito separado, né? Partes vivas do circuito separado não devem ser conectadas em nenhum ponto a outro circuito ou a um condutor de proteção. Ótimo. Separado. Marque a alternativa que não apresenta um tipo de rede de distribuição de energia elétrica. Tá certo. Lembro também dessa questão. Deixa eu ler. Essa eu fiz por eliminação. Fui na B. Esse. Cansada. Ó, questão de distribuição de energia elétrica. Tem a rede de distribuição aérea convencional, que é a mais comum, né? Que é aquele condutor elétrico que não possui isolamento e estão mais vulneráveis a curto-circuito. A compacta, que os condutores têm uma camada de isolamento, mas cada rede em si ocupa um espaço menor, reduzindo o número de perturbações. A aérea isolada, que é bem protegida, pois os condutores são incapazes com isolamento suficiente para serem trançados. Eu acho que isso que confundiu, né? Porque a trançada é distribuição aérea isolada, não existe essa trançada. Mas o elemento dela, quando é isolado, ele é trançado. Aí é para confundir mesmo, não? Pegadinha. Rede de distribuição subterrânea. A rede subterrânea é aquela que proporciona maior nível de confiabilidade e oferece melhor resultado estético que as redes enterradas. Elas são bem raras aqui no Brasil, pelo que eu sei. Trançado aqui. Não existe trançado. Tá. Trançado. Tem 3 tipos de aérea: convencional, compacta e isolada. Aí, subterrânea, né?
e pronto. Eu não conheço mais nenhum tipo. Só tem a aérea e subterrânea, né? Não existiu. Eu acho que tem subaquática. Eu tenho pra mim que tem. Mas eu acho que a elétrica subaquática acho que não tem, né? Não, tem não. Eu sei que gasoduto tem subaquática, mas elétrica acho que não. Ué, tem cabeamento de internet subaquático? Né? Eu sei que de gás tem subaquática. Aham. Mas agora eu tô na dúvida das outras. Eu sei que gás tem. E essa? Parte do sistema elétrico de distribuição situado dentro do perímetro urbano, que é alimentada pelos barramentos de transformadores de distribuição até o ponto de entrega. Primário? Ela é parte do sistema elétrico situado dentro do perímetro urbano e é alimentada pelos barramentos dos transformadores de distribuição até os pontos de entrega. Ela é alimentada. Eu fui na primária, mas estou vendo que é secundária, né? É secundária. Ah. Então, deixa eu entender. A primária de urbana distribuição que vem da rua, é isso? Que vem da rua e vai até o disjuntor. Até o quadro de distribuição. Pronto. O primário, ele vai do ponto de entrega, né, até as ruas. Aí das ruas, ele... Pera. Aí vai até o ponto de entrega. Peraí que eu fiquei confuso agora. A primária está na rua. E a secundária está na casa. Só isso? Isso. As duas vão até os pontos de entrega, né? Então, a primária vai até o poste da rua, né? Até o transformador de distribuição, o transformador lá do poste. E a secundária vai até a casa. Isso. Aí essa daqui eu viajei. Essa daí já resolvi também, mas espero ter acertado. Pausa marcou. Então eu acho que o Selv seria separado, né? Separated, extra low, extra baixa, né? O V não lembro o que significa. Então A1 tá certo, separado. Daí o Pelve, ele diz que preenche, né, de modo equivalente todos os requisitos, mas eu acho que tá mais em inglês do que em português, né? Mas não sei como ele tem em inglês. E o N é de não, acho que não é eletricamente separado. Então, daí eu fui na E. Na E, né? Eu acho que tá errado. Pronto, ó. O Selv é sim sistema de extra baixa tensão. Não sei se é essa sigla. Deixa eu dar uma olhada. Separate extra low voltage. Ah, tá. Daí protected extra low voltage. Sistema de extra baixa tensão separado, protegido, e o NELV é no... alguma coisa não. Não é eletricamente, né? É um conceito inventado. Não existe. Ah, tá. N de não existe. Aí o Pelve não é eletricamente separado. Aí tem o Selv e o Pelve. O Pelve é separado e o P é de protegido, né? Essas duas estão corretas com letra D. SP. Essa aqui era para não zerar.
E aí? B. Isso. Alta média e baixa tensão. Essa. Analise a afirmação e marque a alternativa completa na lacuna abaixo. A carga a considerar para um equipamento de utilização é Tensão nominal por ele absorvida, dado pelo fabricante e calculada a partir da potência nominal. Será? C? Trocou. É A. Eu troquei também quando eu fiz a primeira vez. A carga a considerar para o equipamento é a potência. Quando você está botando o equipamento, sempre tem lá a potência do equipamento, né? Não é a tensão. Tanto que é em watts, né? Quando você está botando uma lâmpada, vê os watts, né? Aí a potência nominal, por ele absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal, da corrente nominal e do fator de potência. Eu troquei também quando eu fiz. Né. Aí essa daqui eu não sei nem pra onde vai. Ué, eu acho que é o que tá no enunciado, né? Ah, não sei, eu acho que tem pegadinha. Normalmente destinado à ecopotencialização principal. É o nome, né? Mas eu nunca vi esse conteúdo, não. Vou até puxar aqui. Acho que nessa bicha aqui tem não. Eu nunca tinha feito questão não de BIP. E essa aqui é a última. E? Linha de entrada? Linha elétrica que entre e sai de uma edificação, seja a linha de energia, de sinal de tubulação de água ou de qualquer utilidade. É a linha que entra e sai de uma edificação, seja a linha de energia, de sinal de tubulação de água, gás ou qualquer outra utilidade. Eu também botaria linha de entrada, na verdade. Mas não é linha externa, porque ela pode sair também. Porque ele fala entre sai, né? Aí é só que ela tá fora da edificação. Tem as linhas internas, né? E as linhas externas. Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma explicação dessa. Linha elétrica de sinal, linha externa. É aqui entre e sai, ponto de entrega, ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade ou instalação elétrica das unidades consumidoras, que delimita as responsabilidades da distribuidora definidas pela autoridade reguladora. Aí aqui, ponto de uma linha externa, penetra na edificação, é o ponto de entrada, é o que entra, né, na edificação. Ponto de utilização é o ponto da linha elétrica destinado à conexão com o equipamento. Ponto de tomada é o ponto de utilização de conexão do equipamento. O equipamento deve ser alimentado através de tomada de corrente. Isso é importante não confundir ponto de utilização com ponto de tomada, né? Porque o ponto de utilização é o tipo de chuveiro elétrico, entendeu? Ele foi feito já pensando naquele equipamento. E o ponto de tomada não, ele é feito o equipamento que for colocado nele, né? É uma tomada normal, regular. Certo. É isto. Acabou. Deixa eu passar rapidamente então o do trabalho do Edivaldo. Tá, deixa eu sair aqui. Então a primeira é um reservatório de água. Deve-se fazer uma previsão mínima de reserva que atenda pelo menos a um dia de consumo.
Que é 24 horas, né? Considerando-se uma edificação com 6 pessoas, cujo consumo individual é 250 litros por habitante por dia, a reserva mínima de litros será de quantos? 1.500, né? 250 litros, 6 pessoas. Deixa eu ver qual que é a conta mesmo. Isso. É 250 vezes 6, né? 250 vezes 6, só tem esses valores, né? São 6 pessoas. Isso mesmo. Que vai dar 1.500. 1.500 litros. Tá. A NBR 5626 apresenta as definições. Diâmetro nominal, que é número que serve para designar o diâmetro de uma tubulação que corresponde aos diâmetros definidos nas normas específicas de cada produto, certo? Certo. Eu acho que tá certo. Ok, está certo. Isso mesmo. O número que serve para designar o diâmetro de uma tubulação corresponde aos diâmetros definidos nas normas específicas de cada produto. Bem, pelo que eu lembro, o diâmetro nominal é um valor aproximado, não é o exato. Eu acho que faltou aproximado aqui, mais errado não tá, né? O gabarito tá como ela tá errado ou tá certo? Tá certo. Tá certo. Pois é, porque ele não diz nem que é o diâmetro exato, nem que não é, né? Mas ele serve para designar o diâmetro, então eu consideraria como correto. Porque se ele estivesse falando, ele diz exatamente o diâmetro, alguma coisa assim, aí é errado, né? Mas como é designar... Certo. A2. Dispositivo de prevenção de refluxo é a tubulação derivada do barrilete destinada a alimentar ramais? Acho que não, né? Acho que não. O refluxo ele evita que a água volte. Não tem nada a ver com barrilete, né? É mais usado em bombas? Acho que é isso. O refluxo é o mais usado em bombas, né? É, para evitar que a água volte, né? Fonte de abastecimento é espaço fechado semelhante a um duto, mas de dimensões tais que permitam o acesso de pessoas ao seu interior através de portas ou aberturas de visita? Não, né? Acho que tem nada a ver, né? É um duto. Eu acho que esse espaço fechado, eu queria ver qual era a definição. Eu acho que tem alguma coisa que tem essa definição de espaço fechado, semelhante a um duto, mas de dimensões tais que permitam acesso à pessoa no seu interior através de portas ou aberturas de visita. Tá, vamos ver a última que a gente vai ver isso aqui. Galeria de serviços, sistema destinado a fornecer água para instalação predial de água fria? Acho que marcaria 100. Eu associo galeria com esgoto. Pois é. Então aqui o gabarito é a letra C. Isso mesmo. Acertamos. Fonte de abastecimento. Vamos ver se tem aqui. Aí, ó, coluna principal de alimentação de sistemas. É parecido. Acho que é o primeiro. Vamos para próximo. Aqui é abastecimento de água, né? Não fonte de abastecimento. Nada a ver. Aqui, ó. Sistema destinado a fornecer água para a FAC. Pode ser a rede pública concessionária, qualquer tal. No caso da rede pública, considera-se fonte de abastecimento, atividade ajusante do ramal predial. Que novidade, né? Qual é que é? Repete aí, por favor, que eu perdi. O sistema destinado a fornecer água tal. Pode ser a rede pública da concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de água. Tá. Que mais? Refluxo, galeria de serviço. Acho que não vai ter aqui.
Não vai ter. Refluxo. Que modo de refluxo? É o refluxo da água, escoamento de água proveniente de qualquer outra fonte, que não a fonte de abastecimento prevista, para entender a tubulação destinada a conduzir água desta fonte. A retrosifonagem. Mas dispositivo de prevenção. Oi? Bota esse dispositivo de prevenção ao refluxo. Então o sistema é chamado de retrosifonagem, né? Refluxo da água usada proveniente de um reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro dispositivo para o interior de uma tubulação, pelo fato de sua pressão ser inferior à atmosférica, ou seja, água voltando, né? Isso é refluxo. Isso é refluxo ou é o sistema que previne o refluxo? Isso é o sistema que previne, né? Com essa retrosifonagem. Não, a retrosifonagem é o refluxo. Ah, sim. É a mesma coisa que refluxo. Entendi. Tá? Tá aqui mais. Galeria de serviços. Galeria de serviços. Mas não tem. Então, próxima. Nossa, tá Letra assim. C. Tá assim. Tá parecendo estranho, né? Pra mim tá normal aqui. Então, a 3 faz parte do requisito do sistema predial de água fria e água quente, exceto o que? Considerar acessos para verificação e manutenção, minimizar a ocorrência de patologias, considerar a manutenibilidade, propiciar o equilíbrio de pressões da água, prover a unificação e integralização do sistema de distribuição, preservar a potabilidade da água potável. Qual? Essa é bem, né? B? É. 3B? Então, 3 gabarito letra D de dado. É D? Prover a unificação e integralização é o que o Edivaldo passou. Do sistema de distribuição. Mas é para minimizar a ocorrência de patologias? Ah, sim, agora que eu entendi. Então, que não faz parte dos requisitos. Sim. Então, prover a unificação e integralização do sistema de distribuição não faz parte. Eu fui na B também, mas tá errado. Não, mas é só porque eu interpretei errado. Eu tinha entendido minimizar a ocorrência de patologias como assim, tipo, não considerar, entendeu? Certo. Mas é para considerar. A letra D, né? Prover a unificação e integralização do sistema de distribuição. Então, ele não tem que... É porque o sistema predial de água fria e água quente, ele não tem que prover a unificação e integralização do sistema de distribuição, né? Essa necessidade. Então, a 4... Sistema direto. Em qualquer ponto, a pressão dinâmica mínima permitida da água é de quanto? É 1 ou é 3, né? Com exceção dos trechos verticais de tomada da água na saída de reservatórios derivados, né? Pelo que eu lembro, é 5. 5? Sim. É... Mas o gabarito é 4. 4 não, nem tem 4 aqui. Gabarito letra D, 10. Menino. Pressão dinâmica mínima permitida. Nossa, é verdade. A mínima é 10, mas tem algum ponto que é permitido 5. Em algum ponto é permitido 5, mas o mínimo mesmo é 10. Aqui fala a exceção dos trechos verticais de tomada d'água na saída de reservatórios elevados para objetivo para rede de sistemas indiretos. Tá, mas o padrão é 10, o mínimo. Tá bom.
E o máximo, a pressão estática disposta de utilização não pode superar a quanto? 200. 350 kPa, 400, 450, 500 kPa. Isso aqui já falamos bastante dela. 400 kPa ou 40 MCA, é o máximo, né? A sobretensão é 200 kPa. A 6, a figura a seguir representa a redistribuição e tal, para identificar cada um, né? A1 é o quê? Que sai do reservatório. É coluna de distribuição, ramal, barrilete. Barrilete, né? A1 é o barrilete, tá. Então não é essa, nem essa. A2 é um ramal ou coluna de distribuição? Coluna. Então a 2 isso aqui, né? É a coluna. E a 3 isso aqui são os ramais. Letra D, é? Então gabarito, letra D. Deixa eu ver. 6. Então. Aqui ele deu a 6 como nula. Foi anulado a 6. Vixe. Por que será? Basicamente é isso aqui. Barrilete, coluna e os ramais. Devem ter arranjado algum corpo para anular. Eu acho que anularam porque a designação do 2 aqui. O 2 ele é o horizontal ou o vertical? Acho que ficou no meio termo ali. Deve ser isso. Anularam. Né? Arranjaram alguma coisa aí para anular essa questão. Né? Mas é basicamente isso. Barrilete, coluna e ramal. Daí tem os sub-ramais também. Eu acho muito engraçado. Uma questão assim mais normal é anulada. E umas questões muito absurdas não são anuladas. Você vê assim que não tem critério, né? A 7. Os desconectores dispositivos importantes de dimensionamento de instalações de esgoto sanitário necessariamente devem ter o quê? Já vi essa questão. Letra A. Fecho hídrico com altura mínima de 5 cm. B. Diâmetro nominal de DN 100. Quando receber efluente de aparelhos sanitários até o limite de 6 UHC. Orifício de saída com diâmetro igual ou inferior ao do ramal de descarga a ele conectado. Fechamento hermético com tampa facilmente removível. Ou orifício de saída com diâmetro nominal de 75. Acho que é B, né? Diâmetro nominal de 100 quando receber efluente de aparelhos sanitários até o limite de 6 UHC. Eu acho que a B tá certa, mas eu lembro que a A tá certa, mais certa ainda. A 6 eu não sei por que tá errada. E as outras... 6? Não, a B, né? De 6 UHC. É que eu associo 100 com 6. Mas o gabarito é que letra A. É o nominal mesmo, que é a DN, quando recebe efluente de aparelho sanitário. Será que não é até, é a partir? Eu acho que é a partir. Eu já vi essa questão aqui, deixa eu ver. Não vai ter aqui. Se não for no mesmo texto, não vai achar fácil. Questão. Aparelhos sanitários até o limite de 6 UHC. Não sei qual que é o erro aqui. Mas eu sei que tem uma questão com essas alternativas aqui. Eu tinha visto. Eu vi cada resposta, né? Mas o gabarito é letra A. Letra A. A 8. Tem projeto de instalações de esgoto. A tubulação que recebe diretamente os efluentes da aparelho sanitário, denominado o quê? Tubulação primária de esgoto, ramal de descarga, ramal de esgoto, coletor.
Diretamente aqui no aparelho sanitário é mal de esgoto. Não sei. Essa daqui eu não tô lembrado. Buguei. Essa daqui. É para mal de descarga, na verdade, eu acho. Eu acho que é B. 8 gabarito, letra B de bola. Ramal de descarga. Mal de descarga. É. Ainda tinha faltou com o subcoletor aqui também, né? Tá. A 9. Instalações prediais de esgoto, tubulação a qual tem acesso os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento definida como tubo ventilador, tubulação secundária, tubo de queda ou tubulação primária. Aqui é tudo de ventilação para mim, mas... Então, tem aquelas que têm acesso aos gases e aquelas que não têm acesso aos gases. Eu sempre confundo se é primária ou secundária. Mas eu... Tem acesso ao gás Então, eu associei o que tem acesso aos gases ao que fica na rua, que é a primária. Uhum. E o fedor, né? O fedor fica na rua, não fica na casa. Então, o que tem acesso aos gases fica na rua, que é a primária. E o que não tem acesso aos gases é o que fica na casa, seria a secundária. Essa é a minha associação. Então, gabarito da 9, letra D de dado. Tem acesso aos gases provenientes é a tubulação primária. Então, isso daí mesmo. Tubulação primária tem acesso ao fedor é na rua. Eu adoro, André, essas coisas pra decorar. Funciona mesmo. Tem que ser desse jeito, senão a gente se confunde. A do pélvio lá ainda não guardei, infelizmente. Já vi 3 vezes aquela questão, não guardei ainda. Qual questão? A do pélvio, né? Ah, sim. Uhum. Mas tá bom, o fedor fica na rua e tubulação primária. E a secundária fica na casa, que não tem gás. 10. Essa daqui... Vamos ver se eu acertei. Acertei. Essa daqui é muito clássica da VUNESP. E já falei várias vezes e eu associei bem. A caixa sifonada com diâmetro nominal 125 mm pode atender no máximo quantas unidades Hunter? 6, 9, 10, 12 ou 15? Então, eu lembro de associar o 6 com o 100. Né? 6 com o 100 e sanitário. Daí tem o de 125, que é o de 10. E o de 15, 150. Isso eu lembro. Mas isso aqui é específico para a caixa sifonada. Que a gente viu que tem um monte de tabela relacionado ao HC. Então, mas como eu já vi várias questões desse tipo aqui, eu acabei guardando essas informações. Isso aqui é específico para a caixa sifonada. O 6, 100 a gente já guarda também por causa do vaso sanitário, né? Que é 100 também. Daí os outros é 10 para 125, que é o gabarito. Deixa eu ver, 10 é isso mesmo. E 15, 150. Os outros nem tem, eu acho, para esse daqui. Se tiver tabelado, não lembro. A 11, profissional de engenharia civil, analisando declividade, população, esgoto sanitário de uma escola, verificou que a sua declividade é de 0,5%. Sabendo que a tubulação que irá escoar esse efluente é de 100 mm, o profissional deve o quê? Acompanha a declividade do terreno. Se atentar que 0,5% do terreno é muito acentuado para esse tipo de escoamento. Melhorar a declividade para no mínimo 1%. Ou saber que a declividade de 0,5% não é suficiente e aumentar para 2%. Essa daqui eu lembro. Meio dá, né? Hã? Acho que meio dá. Acho que meio dá, né? Ou é mais que isso? Eu só lembro de um de 0,5%, que é de calha. Não lembro se tem um segundo que é de 0,5%. Eu acho que é só de calha.
Então tem nada a ver com... Aqui não nem fala de cárie, inclusive, né? Que fala de tubulação horizontal. De esgoto, inclusive. Então, se ele fala que é 100 milímetros, eu lembro do 75 milímetros e do 100 milímetros. 75 é 2% e de 100 é 1%. Como é maior, admite 1%. É 1 e 2%. Pera, 75 milímetros é quanto? 2%. Esse é o mínimo de declividade. E o de 100 milímetros, 1%. Então, gabarito letra... Deixa eu ver, isso mesmo, C. Melhorar a declividade dos tubos de escoamento e no mínimo 1%. Então eu guardei que 100 é maior que 75 e como ele é maior, então uma declividade menor já basta, né? Sim. É, só isso. Certo. O item C, né? E faltou o E ainda. Saber que a declividade mínima para redes de esgoto de tubulações com um diâmetro nominal de 100 mm deve ser de 2... Não, não tem nada a ver, nem tem isso aqui. Em nenhum lugar tem 2,5%. E o 6 o HC tá certo, mas 2,5 não. Oi? Ficou C, né? Item C. Gabarito letra C. Ok? É isso. Boa noite.